Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de língua portuguesa do caderno do aluno do quinto ano, segundo bimestre, da coleção Mais Pike. E aqui o tema da nossa aula é estudo da língua escrita aplicado no texto os diferentes tipos de pronomes, aplicando no texto os diferentes tipos de pronomes. Então, aqui nós temos aqui a primeira questão e temos assim: observe as palavras destacadas abaixo e a imagem que segue. Veja lá. Então, pronomes, retomar e referente. E aqui nós temos um quadro, né? E você tem que analisar esse quadro. O que é que você vê aqui, né? Essas linhas aqui, ó. Essas linhas entrelaçadas, estão vendo, ó? Elas se entrelaçam, né? Elas seguem aqui, se unem lá na frente. Aqui elas se entrelaçam a um ponto de interseção, tá vendo? Ó? Então, o que significa na sua mente essas linhas? Analisa aí, você imagina que essas linhas são de quê? Né? Esses fios são de quê? Então, na letra A diz assim, que relação pode ser estabelecida entre as palavras do quadro, essas palavras aqui, ó, pronomes, retomar e referente, e essa imagem? Na sua opinião, o que é que elas têm aí em comum, né? Na letra B diz assim, o que você entende sobre o pronome funcionar como fio nos textos? O que você entende? O pronome funcionar como um fio nos textos. C. Elabore no caderno uma frase coerente utilizando as 3 palavras do quadro. Então, você vai fazer na letra C uma frase, vai produzir utilizando as palavras pronomes, retomar e referente, né? E lembrando que nós estamos estudando sobre os pronomes e qual é a mesma função do pronome? Ele substitui os nomes, não é isso? Então, qualquer dúvida, você retoma as páginas anteriores. Então, aqui você vai dizer qual é a relação que essas palavrinhas têm com esse quadro, tá bom? Dando continuidade aqui na página 19 do nosso livro, tem a palavra praticando. Pesquise e complete o quadro a seguir com exemplo de pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos. Então, você vai revisar quais são os pronomes pessoais, quais são os pronomes demonstrativos e quais são os pronomes possessivos. Então, você vai colocar aqui, ó, certo? Os pronomes, aqui os pronomes pessoais nessa tabela, aqui do meio pronomes possessivos e aqui exemplos de pronomes demonstrativos. Você fica à vontade para escolher quais são os pronomes que você queira escolher. Por exemplo, se eu quisesse escolher pronome pessoal, eu poderia colocar aqui eu, né? Um exemplo de pronome possessivo, de posse, meu. Um de demonstrativo, este. Vejam só que a professora criou aqui o exemplo do meu, aí você faça o seu, tá bom? Complete os pronomes encontrados com a turma e verifique se algum colega descobriu pronomes diferentes do que você pesquisou. Como nós não estamos aqui na sala de aula, nós não vamos poder resolver aqui, ver se alguém fez igual a você. Mas aí você pode ver se você fez igual ao meu, você pode pegar pronomes diferentes, né? Certo? Então, qual é o número da sua casa? Você vai escrever aqui, por exemplo, a minha casa, 460. Eu escreveria aqui 460, mas ela está perguntando qual é o número da sua casa. Então, você vai escrever aqui, certo? Todas as casas têm números, mas quem define essa numeração? Quem é que, por exemplo, minha casa é 460. Quem foi que definiu que minha casa deveria ser 460? Se você não sabe responder, dá uma pesquisada aí no Google, né? Certo? Como essa escolha é feita? Mais uma pergunta. Então, você vai fazer uma pesquisa para descobrir como é que a escolha do número da nossa casa é feita. Aqui nós temos uma casa com o número 18, né? Como são escolhidos os números das casas, certo? Então, isso aqui é uma pesquisa que você vai fazer. Vamos passar aqui o nosso livro para a página 19. Ele diz o seguinte, ó. O que você vai ler
trata desse assunto. Quer dizer, essa questão anterior, que nós acabamos de fazer essas interrogações, esse textinho aqui, que está com as lacunas aqui que você vai completar, ele explica todas as informações anteriores. Então, diz assim, ó, como são escolhidos os números da casa de uma rua, A numeração varia de acordo com a distância de cada lugar em relação ao início da via, tá vendo, pessoal? Desde que a numeração das casas apareceu nas metrópoles europeias, no século XVIII, cada cidade tem um jeito diferente de colocar algarismos nas tracinhos aqui. Aí aqui tem assim, ó, letra B. Estão vendo que tem uma letrinha B aqui, entre parênteses? Então, o que é aqui, letra B? Você vai colocar um pronome possessivo. Possessivo. Quais são os pronomes possessivos? Então, você vai escolher um que se adapte aqui para colocar aqui, tá certo? Continuando. Construções. Mas todas... Aqui tem uma letrinha A, então você vai procurar, vai colocar aqui um pronome pessoal, certo? Partem de um princípio comum. Escolher um número que sirva de base para iniciar a contagem. Segundo, tem um C aqui. Então, o que é o C aqui, ó? Pronome demonstrativo. Regra, surgem muitas possibilidades. Na história, Veneza, na Itália, as casas ganham número de acordo com os metros que as separam de um edifício importante em cada bairro. Na maioria das cidades brasileiras, o que geralmente acontece é que a numeração cresce de acordo com a distância em relação ao chamado marco zero, que quase sempre fica no centro da cidade. Aí aqui tem letra C, ó, você vai procurar. Letra C é pronome demonstrativo. Vai colocar aqui um pronome demonstrativo. Ponto é a principal referência para determinar onde fica o começo da via e indicar qual lado recebe casas com números pares ou ímpares. Alguns casos são mais complicados. Quando a rua é paralela ao marco zero, o início da rua é a ponta que fica mais próxima em linha reta a, mais uma vez, o pronome possessivo aqui, certo? Referência. Outro lembrete importante é que nem sempre das ruas que correm lado a lado tem numeração parecida. Mais uma vez a letra C, que é um pronome demonstrativo. Só ocorre quando, letra A, pronome pessoal, nascem um mesmo ponto duas travessas que começam em uma avenida maior, por exemplo, o que nem sempre acontece. Então, pessoal, entendido, né? Vocês vão ler o texto, vão colocar os pronomes aqui, se estão esquecidos, rever aqui quais são os pronomes pessoais, possessivo demonstrativo. Lembrando que nós colocamos aqui no início, né? Deixamos aqui no nosso grupo a relação dos pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos. Tá certo? Então, aqui nós terminamos a nossa atividade. Foi uma atividade muito simples hoje, de língua portuguesa. Eu quero pedir a vocês que vocês, por favor, deixem um like. Não esqueça, pessoal, é muito importante que vocês deixem um like na nossa aula. Um beijo da professora Cícera. Tchau!